Eles utilizaram como trabalho de conclusão de curso de graduação na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAC, da Unesp de Bauru, no curso de Comunicação Social e Jornalismo, a crise do final dos anos 90, que envolveu cassação de mandato, uma série de interjeições de relações com o Ministério Público, a comunidade, a imprensa, e que modificou o panorama político-administrativo da cidade, sobretudo, infelizmente, na gestão de Antônio Izzo Filho entre 1997 e 1999, com repercussões do ponto de vista político e financeiro que até hoje são sentidas pela cidade. Para conversar sobre isso, o trabalho de conclusão de final do curso, TCC, como é chamado dentro da Unesp, está conosco no Estúdio da Câmara, Otávio Frabetti. Você é de Jaú? Sou de Jaú. Tudo bem, Nelson, em primeiro lugar? Diz uma coisa para mim. O que levou vocês, depois a gente vai conversar com o Nathan Crivari para saber desse trabalho, a discutir a crise do período de 97 envolvendo a gestão de Antônio Izzo Filho? Bom, tudo começou assim, nós temos que fazer o TCC para conclusão de curso e é aquela briga, o que vai ser feito? Em primeiro lugar, nós determinamos que a mídia seria a televisão, seria um produto audiovisual. E a gente passou por várias fases, projetos de extensão da Unesp, um livro-reportagem, a gente foi passando por vários temas até pensar o seguinte: o que a gente vai deixar de bom para Bauru? Qual é o legado que nós estamos deixando após esses 4 anos de faculdade aqui na Unesp? E nesse meio tempo eu tinha um projeto de mestrado, também na Unesp, que analisaria a cobertura dos veículos impressos da época, no caso do Diário de Bauru e o Jornal da Cidade, no caso Izzo. Aí eu conversei com o Nathan, ele me falou o seguinte: isso aqui dá um documentário legal, vamos topar, vamos fazer? E aí a gente começou, a partir dessa ideia do mestrado, desenvolver um documentário para a televisão sobre o caso. Você aproveitou então o fato de estar fazendo pesquisa específica da questão da cobertura e apropriou isso para o TCC no formato TV para documentário? Isso, foi uma ideia que a gente teve aí, né? No caso da sua pesquisa, da cobertura, uma curiosidade como jornalista para a gente poder conversar no tempo com as pessoas que acompanharam isso. Que apreciações você faz sobre os 2 jornais à época que faziam coberturas diretas, diárias, depois a TV também acabou entrando, mas é normal que a TV entre nos episódios mais factuais do dia a dia, como os dias da cassação, os dias dos atentados. Que impressões você tirou disso? Nós percebemos que a cobertura era muito grande, era uma cobertura sistemática. Então, assim, todos os dias tinha 1, 2, pelo menos, páginas sobre o tema. Era uma cobertura que estava todo dia em cima. E eu percebi que, na época, 98, que praticamente não tinha a internet, era uma forma importante de mostrar ao público de Bauru o que estava acontecendo. Se não era o rádio e o jornal, não tinha internet. Então o jornal pegou esse papel de, nós vamos mostrar todos os dias, dia a dia, o que está acontecendo. Eu entendo que foi importante. Essa questão da falta da ausência da internet, no horizonte das pessoas, fica difícil deles visualizarem hoje, porque quando você tem a ferramenta na mão, você não consegue necessariamente racionalizar sobre aquilo que não tinha. Faria diferença se tivesse a internet hoje, num episódio tão factual diário? É uma pergunta complicada. Porque, assim, nós não tivemos muito acesso a materiais jornalísticos de televisão. A TV Câmara nos cedeu muita coisa, mas as outras redes de televisão de Bauru não nos cedeu. E a gente tinha acesso ao quê? A muito jornal. Então a gente percebia, assim, que o fato era mostrado, era colocado. A internet, o que poderia ter? Poderia ter mais visões? Talvez, porque hoje qualquer pessoa pode colocar no Facebook, num blog. Então, quer dizer, as visões na época da imprensa eram menores, porque eram 2 jornais, alguma rádio e as emissoras de televisão. Hoje, você poderia ter, no caso, mais fatos, mais versões sobre isso, por qualquer pessoa que estivesse vivendo aquilo, né? Vamos olhar um pouco isso do ponto de vista documental. O fato de ter uma emissora pública que, coincidentemente, naquele período da crise, cobria diariamente, até por força da sua função pública, a crise em si, do ponto de vista institucional, muda alguma coisa hoje, vocês pesquisando isso? Em relação à TV Câmara? Em relação à TV, porque a TV acabava fazendo essa missão. Você falou da dificuldade de ter acesso aos documentos das outras emissoras privadas. Se era uma dificuldade questão de acesso ou se teria farta também informação na TV pelo que vocês conseguiram pesquisar?
Informações tem, só que eu não sei como que eles veem isso, mas eles acham que assim a história, o documento jornalístico da época é uma coisa muito particular. Então eles têm medo de ceder, eles talvez até por direitos autorais ou porque é uma questão polêmica, então eles preferem assim, bom, vamos nos resguardar, é uma situação polêmica, então muita coisa acaba ficando fechada, que não seria normal, né? Não é uma coisa normal, uma coisa que aconteceu, foi séria para a cidade, mas acaba sendo fechada. Até uma situação que a gente sentia, muitas pessoas que viveram o caso não queriam falar. Eles preferiam guardar aquilo para ele, o que eles viveram, as situações boas ou ruins, porque as pessoas ainda têm um receio de falar sobre isso. O fato de terem ocorrido questões que mexeram além da vida da crise política comum do dia a dia, eu digo das intrigas, dos conflitos, que é do meio natural, do ambiente da política, infelizmente, ou nos casos das crises de divergências, elas existem naturalmente. Esse ingrediente, muitos personagens, cada qual em sua parte da história, que não quiseram se manifestar, mesmo passado 15 anos dessa situação. Vocês se surpreenderam com isso? Sim, sim. Na verdade, assim, nós não tínhamos a real dimensão do que era o caso Iso Filho para a cidade de Bauru. Nós não somos aqui, nem eu, nem o Natan, e quando a gente começou a pesquisar, a gente começou a ver que a situação era pior do que a gente pensava. Porque ainda é uma situação de medo, ainda as pessoas... eu prefiro não me envolver. Foi uma situação que, na época, tinha atentados, as pessoas tinham insegurança quanto a viver em Bauru na época. E até foi uma das coisas que a gente, no decorrer do trabalho, a gente começou a lembrar, que na época nós éramos crianças. E o que a gente sabia sobre isso? O que a gente lembrava sobre isso? Eram nossos pais, lembrando principalmente a questão, lá em Bauru tem um caso de atentado, estão jogando bomba em vereadores, estão jogando coquetéis Molotov em vereadores, então a gente só tinha essa dimensão. Quando a gente começou a pesquisar, a gente viu, o negócio não é, a situação não é tranquila de se falar, de se abordar, as pessoas ainda têm aquele receio, que eu acho que é o que eles viveram na época, aquela situação de insegurança com o destino da cidade. O fato de terem acontecido os episódios nessa dimensão, que avaliação você faz como jornalista, já que isso vem produto de um laboratório dentro da universidade, mas você acaba tendo mais de um panorama sobre aquilo. Você deu um dado interessante. A crise era do tamanho daquilo que você, na origem, quando foi montar o trabalho, analisou? Ao final dela, o que você achou? Com certeza não. Era uma crise muito maior. Quando a gente começou a ver os jornais, era uma coisa assim que as pessoas foram às ruas e a gente não está acostumado a ver manifestações nas ruas. Até hoje a gente não está acostumado. E aí quando você vê que grupos opostos entram na Rodrigues Alves para conversar não, né? Não era uma conversa, era para mostrar o seu lado, que as pessoas assistiam às sessões da Câmara para ver o que ia acontecer. A gente não imaginava isso, é uma coisa que acho que não era comum, não era, e continua não sendo comum. Essa situação de o que está acontecendo? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Eu acho que o gosto pela política na época foi grande, aquela vontade de se informar o que estava acontecendo, e não era o que a gente imaginava, porque a gente era muito pequeno, tinha aquele negócio da bomba, ele foi caçado, mas nada muito, assim, a gente não tinha a dimensão do que era isso na nossa cabeça. O que as pessoas devem esperar do documentário que não foi dito? Bom, quem não viveu a época vai poder entender um pouquinho, vai poder recordar algumas coisas que ela sabia muito por cima, que ela só tinha ouvido falar, mas é claro que a gente não tem a missão de explicar todo o caso, até porque o tempo é muito curto, mas o que a pessoa que não conhece, ela vai poder ter acesso a isso e depois conseguir mais informações. A pessoa vai se interessar e buscar mais informações, como que era, como que foi essa época. E para quem conheceu, para quem viveu essa época, é a questão de relembrar, de poder ver como que era o que ele sentia naquela época, tirar, nossa, eu lembrava disso, tirar da própria memória da pessoa, do coração da pessoa, fatos que ela viveu e guardou para ela, assim, bons ou ruins, né? E soltar isso, conseguir lembrar. Isso é importante para quê? Para a manutenção da história da cidade. A história é uma história não é tão antiga, mas ela também não é recente ao mesmo tempo, e eles precisam relembrar. Acho que o futuro político da cidade precisa ser visto com o olhar no passado também, né?
Otávio, você é de Jaú, Natan, que nós vamos conversar logo em seguida no próximo bloco, é de Ourinhos. Vocês têm precedentes, no caso da sua cidade, de crises desse porte ou de outras crises que vocês possam eventualmente, em função dessa cobertura, desse trabalho de graduação, terem observado? Sim, no caso de Jaú, o último prefeito teve algumas crises, teve algumas tentativas de cassação, teve algumas acusações, mas eu acho que o momento de Bauru, o momento da época do ISO, foi o único na região. A tentativa de caçar um prefeito, a cassação, a volta dele e tudo o que percorria, o que tinha no governo dele é uma situação única. Então é uma coisa que tem que ser estudada, até uma coisa que a gente pensou assim, isso não tem fim. Tem muitas versões, muitas histórias do mesmo caso que precisam ser relembradas, porque as pessoas vão morrendo, os arquivos vão sendo fechados e a história vai morrendo a cada dia, vai passando o tempo e isso vai ficando no passado. A gente não quer isso, né? A gente espera que não aconteça isso. Independentemente do objeto de graduação de vocês terem sido em cima dessa crise em si, como jornalista, mas sobretudo como cidadão, ao se debruçar sobre algo desse porte, que mexe com mais de uma situação na cidade, com todas as repercussões que a gente vai relembrar no documentário logo em seguida, ao final, para passar para o público da TV Câmara, tem alguma lição ou alguma questão que te chama a atenção como cidadão de cidades que viveram períodos como esse? Principalmente o papel da imprensa na época, que se não tiver uma imprensa que documente, que mostre isso, com certeza a gente não teria como ver isso. Seriam só a memória das pessoas. E a importância da preservação da história. Ainda se discute assim, que a história é importante para não repetir os erros do passado. Mas onde está essa história? Ela está livre? Todo mundo consegue ter acesso a ela? Uma das nossas preocupações era essa. As pessoas precisam ter acesso à história. Episódios de 15 anos, muitas pessoas não lembram. Elas moravam em Bauru e não lembram, não sabem. Essa memória, esses fatos têm de ser preservados porque é o futuro da cidade. Você vê os jovens da sua geração, nesse patamar de 15 anos de diferença, você fez uma boa lembrança. Eram condições em que vocês estavam na primeira infância, agora saindo da graduação, já nessa condição aqui gravando conosco, pronto para enfrentar a vida em sociedade lá fora, em outro patamar como adultos. Os jovens, apesar do movimento, por exemplo, de julho do ano passado, estão acompanhando as vidas de gestões públicas de suas cidades ou a sua geração é mais distante que a minha, por exemplo? Eu entendo que sim e que não. Eu acho que a internet, principalmente as redes sociais e blogs, deu essa liberdade assim. Se a imprensa não está cobrindo, se a imprensa não está tão afim da situação política de uma cidade, existem pessoas que estão. Então, em todas as cidades existem pessoas que estão preocupadas, querem colocar e mostram um outro lado da situação. Mas, infelizmente, os jovens, o consumo de jornal impresso, a gente sabe que é muito pequeno, as pessoas elas costumam abrir a internet, ver rapidinho o que está acontecendo e pronto. Elas não se preocupam tanto se a pessoa não está ligada ao jornalismo na sua cidade, não está ligada a alguma função profissional relativa à gestão pública, então a pessoa acaba deixando quieto, a pessoa acaba vendo alguma coisa quando acontece, um vereador vai aumentar tanto o salário, quando acontece alguma situação extrema, a pessoa, aí eu vou prestar atenção. Mas caso contrário não, caso contrário a pessoa acaba abrindo a página da internet, olhando em 5 minutos, acabou, né? Não é uma situação que está acontecendo. Otávio, obrigado por você conversar conosco, obrigado pelo relacionamento no período do trabalho, a gente vai conhecer ele logo em seguida. Vamos pedir licença para vocês que estão em casa no bloco nessa primeira etapa para conversar com o colega do Otávio, o Natan Crivari, para tentar também fazer um paralelo sobre as visões que ele teve sobre esse trabalho. Voltamos em seguida.